Olá, eu sou o professor Ítalo Malinowski e hoje nós vamos resolver a questão de número 30 do vestibular da Universidade Federal de Roraima do ano de 2020. Então vamos ao enunciado. A poluição das águas nos rios, lagos, oceanos e lençóis freáticos é um problema que afeta a vida de todos os seres vivos. Suponha que um lago onde a água esteja poluída e possua uma densidade maior que a água limpa. Considerando essas condições, podemos afirmar que, no item A, ele fala: as moléculas de água do lago poluído apresentam características atômicas diferentes. Bom, quando nós vamos pensar na molécula de água, ela vai ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Agora, dependendo do tipo de poluição que essa água possa sofrer, mudando suas características físicas e características químicas, a gente pode ter uma alteração aí nesse tipo de água. Mas, no geral, a água vai ser composta por esses dois elementos químicos dispostos dessa maneira. Então a letra A é muito superficial para ser a nossa resposta. Vamos à letra B. A letra B fala o seguinte: um peixe nadando nesse lago sofreria um empuxo maior do que se estivesse nadando em água limpa. Bom, a força de empuxo é uma força na qual um sólido vai ficar submetido toda vez que ele está imerso em um fluido. Então, no caso do peixe, o peixe é um sólido que está dentro de um fluido, que no caso seria a água. Ele vai ficar submetido a uma força de empuxo, chamada aqui de E. E a força de empuxo é calculada em função de 3 fatores, que são densidade do líquido no qual esse sólido está imerso, a gravidade do local e o volume submerso desse corpo. Então vamos imaginar um peixe nadando lá nas profundidades desse rio, com água poluída e depois na água limpa. Repare que é o mesmo peixe nas duas situações, então o volume submerso é o mesmo. Vamos considerar a mesma gravidade, porém a densidade da água poluída é maior do que a densidade da água limpa. Logo, se a densidade da água poluída é maior, significa dizer que o empuxo que esse peixe vai sofrer quando estiver mergulhado numa água poluída vai ser maior. Lembrando que essa força de empuxo é uma força vertical com sentido para cima. Então, a letra B muito provavelmente vai ser a resposta da nossa questão. Na letra C, ele fala: uma pessoa que mergulhasse nesse lago estaria sujeita a uma pressão menor do que se mergulhasse em água limpa, né? A mesma profundidade. Bom, o que nós precisamos lembrar é como é que eu calculo a pressão, por exemplo, no fundo do oceano, no fundo de um lago, ou em qualquer ponto a determinada profundidade desse líquido. Aí nós vamos recorrer ao teorema de Stevin, né? Para a gente calcular a pressão efetiva num ponto A que está a uma profundidade dentro desse líquido, nós vamos precisar da pressão atmosférica, que já atua lá na superfície deste líquido, e acrescentar a pressão manométrica, que é a pressão que existe devido à coluna deste líquido sobre o ponto A. Esta pressão manométrica é calculada com esse pedacinho aqui da expressão, ó, dLGH. Isso é a densidade do líquido, isso é a gravidade, isso é a profundidade ou a altura em relação desse ponto à superfície. Bom, como ele fala que é a mesma profundidade, então H é o mesmo, a gravidade também é a mesma nas duas situações, dá para a gente notar que quanto maior for a densidade do líquido, maior vai ser a pressão efetiva naquele ponto. Logo, a pressão, quando a gente compara na água poluída, vai ser bem maior do que a pressão quando a gente compara na água limpa. A mesma profundidade, essas pressões não vão ser iguais. Por quê? Porque a densidade da água poluída é maior do que a densidade da água limpa. Então, a pressão aqui não seria menor, como ele fala, seria, na realidade, maior para a água poluída. Na letra D, ele fala: uma massa de água limpa ocupa um volume menor que a mesma massa de água poluída. Então, ele está comparando massas iguais nesse problema. Bom, para a gente responder se é verdade ou não isso daqui, a gente precisa lembrar da expressão da densidade. Densidade é massa sobre volume. Sendo a massa constante, eu estou pegando 1 kg de massa de água poluída e 1 kg de massa de água limpa. Estou comparando a mesma massa. Repare, a água poluída é mais densa. Significa dizer, então, que ela ocupa um volume menor. Certo? Então, uma massa de água limpa ocupa um volume menor do que uma mesma massa de água poluída deste lago? Falso, né? A água poluída é quem vai ocupar um volume menor, porque é a água poluída que apresenta a maior densidade. E na letra E, bem parecida com a letra D, ele fala: 1 litro de água poluída do lago pesa o mesmo que 1 litro de água limpa. Bom, vamos comparar a massa quando eu tenho o mesmo volume. Eu vou pegar 1 litro de água poluída e 1 litro de água limpa e vamos comparar a massa desses dois. De novo, a densidade é massa sobre volume. Só que agora, neste caso, o volume é que é o mesmo. A gente está comparando volumes iguais.
E aí, quem tem a maior densidade vai ter a maior massa, porque densidade e massa são diretamente proporcionais. Logo, a água poluída vai ser mais pesada, vai ter mais massa do que a água limpa, comparando o mesmo volume. Por isso, então, a resposta para essa questão vai ser exatamente a nossa letra B de bola. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar a resolução de mais questões iguais a essa. Fiquem com Deus e até a nossa próxima questão, se Deus quiser.